Então, bom dia a todos. Vamos dar início aqui a mais um dia de bate-papo, mais um momento que nós estamos participando da Semana da Psicologia da Newton. Está sendo excelente, vocês estão acompanhando desde segunda-feira várias palestras, várias pessoas vindo aqui conversar sobre as áreas da psicologia, sobre os trabalhos diversos, né, que a psicologia tem, e isso enriquece demais o curso, porque eu acho que vocês estão, por exemplo, com várias atividades durante toda a graduação, mas esses eventos, eles promovem uma comunicação maior com quem já está na área, com quem já está atuando e tem uma experiência para nos contar. E essa experiência fica aí de influência, de incentivo, para que vocês façam outras, né, de segmento para construir a psicologia na sociedade. E eu estou muito feliz aqui de receber o Franco. O Franco é um parceiro nosso na área do esporte e do exercício, já tem trabalhado com a gente nos estágios e é sempre disponível. Muito obrigada, Franco, porque você está sempre disponível para vir aqui, para falar, para mostrar a importância do desenvolvimento dessa área, porque a gente sabe que é raro na graduação de psicologia encontrar, inclusive, a disciplina de psicologia do esporte, do exercício, e quando a gente encontra ainda muito reduzida, às vezes é só um momento, ou é um estágio, mas não tem um trabalho maior para essa área que tanto demanda profissionais, e não só demanda profissionais, como também precisa de um fortalecimento. Eu quando estava engraçado, contando assim, só uma experiência minha, quando eu estava na graduação, eu não ouvi falar dessa área, e olha que eu estudei num lugar, eu estudei no Mackenzie, em São Paulo, que a gente era disciplina nossa fazer exercício, eu fiz educação física por 4 semestres, no Mackenzie era obrigatório, o Mackenzie tinha uma atlética fortíssima, mas eu não vi psicologia do esporte. Olha que coisa engraçada, nem tinha na grade curricular. Muito louco isso, né? E... Oi? Verdade, interessante, né? Em São Paulo tem vários centros, né? Mas assim, eu entendo, porque já estou nessa área há praticamente 30 anos e tenho observado muito que eu falo que é uma área híbrida, né? Tanto ela existe na educação física quanto ela existe na psicologia, só que na psicologia ainda muito incipiente, né? Tem aumentado muitas iniciativas, o interesse, né? Mas tem vários aspectos aí para pontuar, né? Precisa de fortalecer, mas precisa de fortalecer com qualificação, né? Depois eu comento algumas experiências aí com vocês aí sobre isso. Sim. Exatamente. E agora, nessa Semana da Psicologia aqui, eu então conversei com o Franco e pedi a ele que trouxesse um tema muito atual, algo que ficou marcante durante as Olimpíadas agora de Tóquio, que foi falar de saúde mental, porque quando a gente vê o esporte ou o exercício, né, qualquer condição física aí, a gente vê muito como desempenho, como esforço, só que por trás de tudo isso tem um ser humano com emoções, com sentimentos, com uma vida pessoal muitas vezes ali, e precisa equilibrar tudo isso, inclusive para conseguir ter um bom desempenho, por exemplo. Então, eu falei com o Franco, Franco, vamos ver se a gente traz esses limites do esporte para a gente dialogar, porque esse é o nosso trabalho, é onde está a psicologia. Vocês viram, né, o Franco já deixou disponível aqui o currículo dele, então uma grande experiência, a formação em Educação Física e Psicologia, mestre em Educação Física e Psicologia do Esporte pela UFMG, doutor em Ciências Psicobiologia pela Unifesp, professor efetivo do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Esporte, também na UFMG, vice-presidente da Associação Brasileira
de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício, membro do Managing Council da International Society of Sport Psychology, coordenador do setor de Psicologia do Esporte do Centro de Treinamento Esportivo, consultor da área de Psicologia do Esporte do Minas Tênis. Então, Franco, amanhã é sua. Vamos agora deixar a palavra com você. Muito obrigada mais uma vez. Beleza, Viviane. Obrigado aí pela introdução, pelo convite, né? A gente vai até que horas, mais ou menos, só para poder organizar aqui o fluxo? Bom, essa mesa, Franco, nós estamos apenas com você, né? Como palestrante. Então, você tem aí, se quiser fazer por uma hora e meia, pode ficar à vontade. Depois eu vou abrir as perguntas. Quem quiser também colocar perguntas no chat, depois eu faço. Então, eu coloco aqui para a gente discutir. Uhum. Ok, tudo bem, então. Então, vamos lá. Essa apresentação, né, que foi aí solicitada aí pela Riviane, né? Até falei que antes dessa eu até queria fazer uma falando da psicologia do esporte como um todo, né? Mas pode ficar para uma outra oportunidade, não tem problema não. Até para não perder o timing, né, de um assunto, né, como a Riviane colocou, que está em alta, né? Frequentemente esse assunto volta à tona, né? A questão da saúde mental, né? E essa apresentação eu fiz muito baseada, né, num livro que a gente publicou, internacional, ele está aqui, ó, para vocês, ó, vai ser apresentado no Congresso Mundial de Psicologia do Esporte, né? Eu vou falar aqui então da saúde mental no esporte, um estudo de caso no Brasil, né, com atletas olímpicos, paralímpicos e atletas de futebol. A gente colocou também em destaque os atletas de futebol por se tratar da modalidade mais popular no país, né? Durante o Congresso Mundial de Psicologia do Esporte, eu vou apresentar esse assunto dentro de um simpósio, né, que é a saúde mental no esporte de elite, né, perspectivas aplicadas, né, ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, né? Então, são 6 palestrantes, né, que vão trabalhar, e foi baseado aqui nesse livro, né, que foi publicado agora em 2021, né? E esse capítulo de livro da saúde mental no esporte brasileiro, eu desenvolvi em parceria com alguns colegas aqui do Brasil, tá? Então, a gente vai conversar aqui mais à vontade sobre o assunto e depois a gente vai ter mais possibilidades aí de discorrer ou comentar mais especificamente através das perguntas. Então, acho que é importante a gente começar aqui definindo aqui a saúde mental, que pela Organização Mundial de Saúde é compreendida pelo estado de bem-estar, onde o indivíduo realiza o seu potencial, né, podendo lidar com os estressores da vida diária, normal, pode produzir e está apta a contribuir para a sua comunidade. Já essa outra definição, posterior à da saúde mental, da Organização Mundial de Saúde, ele trata que a saúde mental é esse estado dinâmico de equilíbrio interno e que possibilita o indivíduo a usar suas habilidades em harmonia com os valores universais da sociedade. Traduzindo, né, gente, a saúde mental é aquela compreendida dentro dos limites da potencialidade do ser humano, aquele que o indivíduo consegue desempenhar suas atividades, mesmo lidando com os diversos estressores da vida, né, sendo realmente produtivo, sem afetar os componentes de saúde que são tão importantes. Quando a gente escreveu sobre a realidade brasileira, não tinha como não abordar os condicionantes gerais aos quais nós somos submetidos, né? Então, todos nós sabemos aqui que o Brasil é esse país de proporções continentais e que tem, né, problemas socioeconômicos aí relevantes que a gente precisa, né, gradativamente trabalhar para poder melhorar, né, enquanto sociedade, enquanto país, né, tendo uma sociedade mais equilibrada, mais saudável. E boa parte dos aspectos inerentes ao componente da saúde física e mental estão relacionados aí a essas diferenças socioeconômicas, né, que proporcionam esse aumento aí da vulnerabilidade em certos grupos, né? Então, os determinantes sociais de saúde são exatamente esses diversos aspectos listados aqui e que vão influenciar a ocorrência de problemas de saúde
e riscos de fatores, né, fatores de risco na população. Então, é importante compreender que dentro do esporte competitivo, nós temos um número relativamente grande de atletas que são fortemente impactados, né, por esses determinantes socioeconômicos. Inclusive, até ah, teve uma entidade que publicou, que divulgou um pouco do raio-x da delegação brasileira que foi para os Jogos de Tóquio, né? Sendo que exatamente era considerado um percentual muito relevante de atletas que não tinham condições socioeconômicas muito ideais, né? E isso ficou muito estampado aí. Isso é realmente viver como atleta é um desafio, porque, em primeiro lugar, ninguém vai se aposentar como atleta. E para ele chegar num alto nível de rendimento, além dele ter aptidões necessárias, né, a uma altíssima performance, que para ir para uns Jogos Olímpicos não é qualquer um, né, são pessoas altamente qualificadas, mas para elas desenvolverem esse potencial ao longo da vida e conseguir uma classificação, olha que o Brasil ele é cruel nesse sentido, né, de cobrar medalhas e só vale a medalha de ouro, as pessoas nem fazem ideia da história de vida desses atletas, né, que se dedicam, às vezes, uma vida inteira, tendo muitas vezes que desenvolver uma carreira dupla, porque eles não podem apenas se dedicar ao treinamento, né, porque nem todos têm patrocínios que permitem isso. Então, a dupla carreira, que inclusive é um tema da psicologia do esporte muito estudado, tá, internacionalmente, que é exatamente o atleta treinar e estudar, ou o atleta treinar e trabalhar, né? Nesse sentido, até pode ter uma tripla carreira, né? Treinar, estudar e trabalhar, dependendo da condição em que ele vive. Então, isso naturalmente vai impactar muito as diversas questões da própria saúde física e mental do atleta, tanto quanto as possibilidades de performance. Então, em 1990, foi implantado ali, né, o Sistema Brasileiro de Saúde Mental como parte integrante ali do SUS, né, com os diversos componentes que eu acho que vocês estão mais familiarizados, né, já deve ter tido, inclusive, disciplina a respeito disso. Né? Então, dentre os transtornos mentais estão ali a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, demência, deficiência intelectual, transtorno do desenvolvimento, autismo, dentre outras, né, que se podem destacar ali no que são objeto ali de estudo e atuação do sistema de saúde mental, né? Entrando mais para o lado do esporte, né, a gente tem ali os primeiros registros da atuação da psicologia da psicologia do esporte no Brasil na década de 50 do século passado, né, com então essa ciência vindo evoluindo aí em termos práticos e teóricos, né, ao longo também dessas décadas. Tá? E no Brasil hoje nós temos duas associações nacionais de psicologia do esporte, né, e diversas associações regionais que têm aí como objetivo principal a organização e divulgação dessa, entre aspas, nova ciência e o desenvolvimento de estudos científicos no país. Então, como a gente vai falar dos três grandes grupos, né, o futebol, o esporte olímpico e paralímpico, trouxe aqui um breve recorte sobre essas instituições, né, que são consideradas as principais instituições esportivas no Brasil. Então, no caso, a Confederação Brasileira de Futebol, né, aqui em destaque, na pesquisa recente aí desse grupo, Ernst Young, foi mapeado mais de 7 mil clubes de futebol, né, cadastrados na Confederação, né, destes quais 1.430 estão ativos em pleno funcionamento e 874 são profissionais de futebol, né, clubes profissionais de futebol. Imagina, 800, quase 1.000 clubes profissionais, né, registrados, né. Na pesquisa recente, né, de 20 clubes profissionais da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2020, detectou-se que apenas 4 tinham psicólogos em atuação, né? Imagina que de 7 mil clubes, é claro que aí o recorte foi muito restrito, né, que foi investigar os clubes da primeira divisão do futebol brasileiro, encontrou-se aí apenas 4 psicólogos em atuação. Então, nós tivemos aí, em 1998, a Lei 9615, né, que impõe
a presença de um psicólogo nas categorias de base, né? Essa presença obrigatória, né, apesar de ser imposta, não deixou de ser realmente uma conquista para os que atuam no futebol. E essa presença, ela impacta, inclusive, numa série de classificações que o clube pode receber, inclusive como benefícios, né? Não é difícil de perceber que o futebol brasileiro, por ser inclusive uma modalidade de grande destaque no nosso país, ele também é possibilidade ou perspectiva de ascensão social para muitas pessoas. Então, se você vai nas categorias de base aí dos principais clubes, por exemplo, aqui, né, em Belo Horizonte, você vai observar que temos atletas jovens que são oriundos de outras cidades, talvez até de outros estados, né? Morando muitas vezes dentro do clube ou em repúblicas, existe, então, uma série de requisitos para que essa situação possa acontecer, né? Entretanto, né, apesar de ter aí essa presença obrigatória por força da lei, né, a gente vai detectar aí condições muito precárias de atuação, né, como foi aí feito numa pesquisa também recente, onde um psicólogo atende em média 210 atletas, fora as demandas e solicitações de treinadores e da equipe de gestão, tá? Então, é um cenário que não é muito favorável em termos da qualidade da atuação. A gente pode conversar mais sobre isso depois. Bom, o que a gente tem também aqui? Que no futebol os problemas de saúde mental são conhecidos por afetar atletas de ambos os sexos, né? Com sucesso e fracasso. Isso é, ter sucesso não necessariamente é vamos dizer assim, né? Uma proteção para o atleta. É claro que isso ajuda, mas os desafios enfrentados às vezes são outros, né? E naturalmente, o atleta que passa por situações de fracasso, eles são, né, mais fortemente afetados pelas questões de saúde mental. Também é observado, né, os problemas de saúde mental no início da carreira, né, que é a fase ali onde o atleta, né, está tentando se estabilizar. Na transição da carreira esportiva, né, em dois momentos principais que eu vejo. Tanto ali nas últimas categorias de base, quando ele está próximo de fazer a transição para uma categoria profissional, onde normalmente o atleta fica naquela dúvida, né, se vai dar certo ou não, se ele vai ser contratado. A gente tem visto, inclusive, diversos atletas, né, da categoria juvenil e júnior já tendo algumas oportunidades nas categorias principais, né, no profissional. Inclusive, a própria seleção brasileira que foi para os Jogos de Tóquio, vários desses atletas de categoria júnior já atuavam, inclusive, profissionalmente em outros clubes, tá? No exterior, inclusive, e nos próprios clubes no Brasil. Então, vale ressaltar aí que, a outra transição é a transição de carreira quando o atleta deixa de ser atleta, né? Ele já não vai ser mais, não vai atuar mais. Porque vai ter um momento na carreira esportiva que esse atleta ele vai encerrar a carreira. Então, a transição, não apenas entre categorias, mas a transição de como atleta para alguma outra coisa, seja dentro do próprio esporte, seja fora do esporte. E aí a gente tem uma condição muito complexa que o nível de dedicação requerido dos atletas que vão dentro da categoria profissional, eles muitas vezes não permite que esses atletas se dediquem a uma carreira dupla, por exemplo, estudar e se preparar exatamente para a transição de carreira. Então, esse é um desafio muito grande que a gente tenta, dentro do possível, sensibilizar, né, os clubes para que estimulem, né, que esses atletas tenham formação, porque senão vai acabar gerando, como existe atualmente, né, um problema grave. No futebol, inclusive, tem uma associação de ex-atletas de futebol que procura dar uma condição razoável aí para esses ex-atletas que não conseguiram se constituir efetivamente no mercado de trabalho pós-carreira, tá? Isso aí dá uma discussão longa, viu, gente? Então, em outras palavras, vale ressaltar que em todas as etapas esportivas, né, da vida do atleta, problemas relacionados à saúde mental estão presentes e podem levar a situações perigosas e letais.
Falando agora do esporte paralímpico, né? Então, o Comitê Olímpico Brasileiro ele foi criado em 95, uma das instituições aí aqui que eu vou falar é a mais recente, a mais nova, né? Então, ela foi criada ali para organizar o esporte adaptado, tá? E em 96, então, a psicologia do esporte fez parte, né? Começou a fazer parte da equipe multidisciplinar. Então, você tinha lá fisiologistas, né, biomecânicos, nutricionistas, médicos do esporte e também o psicólogo do esporte, né? Em 2008, na Olimpíada de Pequim, ela atuou como equipe multidisciplinar, isso é, atendendo a toda a delegação, né? Então, você tinha uma quantidade pequena de profissionais para poder atender um contingente muito grande. É claro, né, gente, que a preparação mental, vou falar dessa maneira, ela deve acontecer ao longo de todo o ciclo de preparação do atleta. Na realidade, eu até brinco um pouco com as pessoas que falam assim, o papel do psicólogo do esporte na competição é observar, porque o trabalho principal dele foi antes, né? Por quê? Porque eu preciso de instrumentalizar o atleta para lidar com as situações mais críticas. É claro que isso é um ideal, não necessariamente é isso que acontece, é porque existem diversas situações pré-competitivas que demandam, muitas vezes, a intervenção do profissional da psicologia do esporte. A gente também pode comentar a respeito disso, né? Vocês podem ir colocando aí as perguntas no chat para não perder, né? Porque eu vou evoluir bastante aqui no assunto. Então, para você não perder, de repente, uma curiosidade, alguma pergunta que você queira fazer, vá colocando aí no chat, né? Que aí depois a Riviane vai conduzindo aí e a gente vai conversando. Bom, nas Olimpíadas de Londres, em 2012, né, duas modalidades que incluíram formalmente, né, o profissional de psicologia nas suas delegações, que foi o atletismo e a natação. Inclusive, essa foi uma das grandes estratégias do Comitê Paralímpico Brasileiro para que o Brasil se situasse dentre as 10 grandes potências, já que as coisas no quadro, né, de classificação que vale muito é a medalha de ouro, né? Mas o número de medalhas, obviamente, também vai influenciar. O que que acontece? O Brasil investiu muito em modalidades que você disputava muitas medalhas. Por exemplo, se você pegar o esporte coletivo, né, o futebol, o vôlei, basquete, etc., você compete um torneio inteiro para no final valer uma medalha. Você pega aí o atletismo e a natação, às vezes são centenas de medalhas em disputa, né? Então, estrategicamente, foram algumas modalidades que foram privilegiadas no investimento do Comitê Paralímpico Brasileiro, tá? Então, em 2016, a psicologia do esporte já foi referenciada como uma peça importante, né, no programa de preparação dos atletas e passou a contar com a participação de diferentes profissionais da área como membro do staff do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Bom, claro que ressalta-se que em 2016 os jogos foram no Rio, foram no nosso país, e naturalmente muito mais fácil da gente ter um contingente maior de profissionais, que nem todos conseguem também ficar dentro da Vila Olímpica, Paralímpica, né? Tem um número muito restrito. Mas como estava no Brasil, esses profissionais ficaram ali hospedados no entorno, né, da Vila Paralímpica e tinham credenciais para ficar entrando, né, e saindo ali da Vila Paralímpica para poder fazer o atendimento dos atletas. Então, a equipe, né, de psicologia do Comitê Paralímpico Brasileiro adota como principal ação norteadora a implementação de um programa de alto rendimento para atletas paralímpicos, que tem como objetivo desenvolver e aplicar métodos de treinamento mental voltado para a performance. Claro, né, esse aí é o aspecto que, às vezes, as pessoas têm ali a percepção, que é o desenvolvimento da performance, mas que na psicologia não tem muito essa visão, não. O que eu percebo quando eu interajo com outros profissionais que têm formação exclusiva na área da psicologia? É que o componente, né, humano e de saúde mental é o componente principal de intervenção. E muitas vezes desconsidera o segundo componente, que também é muito importante, que é o desenvolvimento da performance
através dos aspectos psicológicos inerentes à performance humana, tá? Então, o que eu falo? Pensa num contínuo, né? Que vai aqui da saúde mental ao alto rendimento, passa uma reta aqui, um ponto de corte aqui no meio. Desse lado aqui, da saúde mental, o profissional de psicologia está muito habilitado, teoricamente muito habilitado a atuar com qualidade. Mas desse lado aqui, falta a instrumentalização. Por isso, talvez, esse é um dos problemas, na realidade, que a gente enfrenta, da inserção do profissional de psicologia nessa área da psicologia do esporte, porque tem um gap muito grande, fica uma distância muito grande entre a prática, o linguajar, a atuação desse profissional dentro do ambiente do esporte. Depois a gente até pode conversar com mais calma sobre isso aqui nas perguntas, tá? Que eu acho que é um ponto que vale muito a pena a gente falar, tá? E no caso aqui também, né, apesar disso, né, o Comitê Paralímpico Brasileiro não tem um setor de saúde mental na sua estrutura organizacional, que também não tem serviços sistematizadamente implementados, que também é alguma coisa preocupante que a gente tem aqui. Bom, vamos agora para a realidade aqui do esporte olímpico, né? Então, o trabalho, a implementação efetiva do trabalho de psicologia começou no ciclo de 2000, que foi o ciclo de Sydney, dos Jogos de Sydney, em 2004, né? Também com ações ainda não muito sistematizadas, mas faz parte do processo gradativo de implementação de uma ciência, né? De forma aplicada. Em 2008, ainda com ações não muito sistematizadas, a gente observou ali nos Jogos de Pequim uma frustração muito grande em termos daquilo que se esperava da delegação brasileira em termos de resultados. E considerou muito também a influência de aspectos psicológicos nesse resultado não satisfatório. Então, a partir dali, né, o Comitê Olímpico Brasileiro começa, então, a ter um pouco mais de investimento, né? Então, em Londres, a preparação psicológica já começou a ser considerada como parte efetiva das ciências do esporte, né? Então, por mais que ela já existia a ação do profissional desde o século passado, só lá em 2012, dentro do Comitê Olímpico, começou a ter um pouco mais de atenção, baseado em quê? Baseado em resultados ruins, gente. Aquilo que eu falo muito para os estagiários que estão lá comigo, até para os profissionais que já são formados, que estão ali se qualificando, que a nossa inserção, né, a abertura que a gente tem para atuar, muitas das vezes, vem a partir da dor, né? De um resultado ruim observado, de problemas que acontecem. É o tal do apagar incêndio, né? Que não é legal, mas que a gente tem que estar preparado para fazer. E quando isso acontece, é um grande desafio para o profissional, né? Ter que lidar com uma situação muito caótica, sem ter podido atuar efetivamente, né, na preparação, né? Porque a gente faz todo o trabalho de preparação mental para minimizar casos graves, né? Que vão, como a gente viu aí acontecendo nos Jogos de Tóquio, né? Aí com a Simone Biles, né? Com a Naomi Osaka do tênis, né? São só dois exemplos, obviamente tiveram outros, né, de menor destaque, mas que acontecem. Essas ações, elas minimizam, elas não eliminam, mas é muito importante que a gente tenha um sistema de apoio muito consistente para não deixar que casos graves ocorram, né? Então, em 2012 já começou a ter essa inserção. Em 2014, o Comitê Olímpico ele vai sistematizar as ações criando o setor de preparação mental. Até então não existia, né? Existia a ação de profissionais de forma mais pontual e isolada. E no Rio, né, como eu destaquei no Comitê Paralímpico, no Olímpico também teve esse destaque, né? 32 profissionais atuando, né? Que é uma coisa muito boa, mas facilitado, obviamente, pela questão da logística dos Jogos Olímpicos terem acontecido aqui no país. A delegação do Brasil, que foi agora para Tóquio, tinha 3, tá bom? Que viajaram com a delegação. Então, no Comitê Olímpico Brasileiro, então, a preparação psicológica é considerada como parte fundamental da preparação do atleta, juntamente com as outras áreas, né? E a área de preparação mental, então, tem se dedicado com um projeto específico de orientação à saúde mental,
né? Por quê? Baseado exatamente na grande quantidade de atletas que têm essas demandas clínicas e subclínicas e em sofrimento psíquico. Então, essa imagem aí, né, dessa capa de revista, né, que foi publicado aí, né, o Consenso de Saúde Mental do Comitê Olímpico Internacional, essa iniciativa no Brasil também ganhou mais espaço dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, tá? Um artigo grande, muito consistente, muito robusto, né, que trata aí da questão da saúde mental de atletas olímpicos, né? Mais lá para frente eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, esse programa de saúde mental do COB, que foi implementado, ele tem dois componentes: a vertente da prevenção, que tem como objetivos promover as estratégias educativas para sensibilizar a comunidade esportiva sobre esse tema, né? Isso é, a gente tem que cuidar mais da saúde mental, sim. Não simplesmente tratar, mas prevenir eventualmente surgimento de casos, né? Como? Por meio de palestras, de conteúdo digital que foi desenvolvido para ter grande acesso, né, a todas as pessoas, promoção de cursos, né, desenvolvimento de materiais, né, para poder difundir um pouco mais a ideia. Oferecer, então, um canal de acesso anônimo muito importante. Gente, vocês não fazem ideia do quanto é importante que o indivíduo tenha a possibilidade de acessar o sistema, ou inicialmente, sem ele necessariamente ser identificado. Por quê? Porque muitas vezes o atleta ele fica constrangido e ele tenta lidar naturalmente com a situação ele mesmo, tá? Só quando a situação realmente começa a se agravar e o indivíduo percebe que os seus recursos pessoais não são suficientes para lidar com aquela demanda, é que ele procura muitas vezes a ajuda. E toda a divulgação desses aspectos, como foi colocado aí no primeiro tópico, é importante para o atleta saber que ele sim tem suporte e ele não precisa esperar a coisa estar complicada para ele procurar essa ajuda, né? E também é uma questão muito importante que a gente discutiu, eu vou falar um pouco mais, que como eu sou membro da ISSP, né, da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, nós tivemos duas ações muito importantes, que foi o chamado Think Tank, que é o tanque de ideias, que é uma ação onde profissionais destacados se reúnem, né, por um tempo para discutir em profundidade um determinado assunto. Nós tivemos duas rodadas de discussão que geraram consensos multissocietários. Em 2018, a gente se reuniu na Dinamarca e em 2019 a gente se reuniu no Comitê Olímpico Americano. De ambas as reuniões surgiram consensos, né, que é uma informação de alto nível que foi desenvolvida para as pessoas terem acesso e foram devidamente publicadas. Em 2020, eu tinha conseguido trazer a terceira rodada para o Brasil, mas por questão da pandemia foi interrompida. Em 2020, a gente ia discutir a saúde mental de treinadores, que é um ponto muito importante também, já que como treinador, ele é vamos dizer assim, ele é o líder, né, daquele ambiente. Se ele está adoecido mentalmente, isso obviamente vai contaminar o ambiente de trabalho e naturalmente os atletas. Então, a gente sentiu a necessidade de discutir a saúde mental dos treinadores. A gente espera que agora, em 2022, a gente consiga retomar as discussões e eu consiga trazer para o Brasil. Eu estou aí em discussão, aí em negociação com o próprio Comitê Olímpico Brasileiro e com algumas confederações esportivas para ver quem consegue hospedar essa reunião, né? Que tem outros países querendo, né? Eu estou fazendo força para trazer, para manter ela no Brasil. Bom, além disso, como meio de prevenção, foi uma das estratégias foi criar esses chamados espaços de descompressão dentro do centro de treinamento, né, que oferece aí programas de mindfulness, terapia, né, e processos de relaxamento aí, né, para ajudar o atleta a lidar com as diferentes pressões e demandas que ele recebe diariamente. Bom, além disso, temos a vertente também do diagnóstico e tratamento, né, dentro do programa de saúde mental do Comitê Olímpico, que consta com as estratégias de destacar profissionais responsáveis pelo programa de saúde mental para direcionar o fluxo de demandas, isso é importante que você tenha profissionais específicos para tratar desse assunto, né? Isso, inclusive, foi uma das conclusões que lá no primeiro consenso de 2018 foi gerado, né? Então,
ter uma pessoa, por mais que existam vários profissionais, nós precisamos de ter alguns específicos para tratar desse assunto. Foi constituído um colegiado, né, com psicólogos clínicos do esporte, psiquiatras do esporte e médicos do esporte, para discutir casos e oferecer suporte, né, das respectivas especialidades a outros profissionais da ciência do esporte, como, por exemplo, fisioterapeutas, treinadores, preparadores físicos, sempre que necessário, né, para lidar com essas situações. Produção de conteúdo técnico e informativo baseado, por exemplo, no consenso que eu mostrei para vocês, né, no slide anterior, né? Para o quê? Para orientar todos os profissionais que são envolvidos na preparação dos atletas e, inclusive, dos gestores esportivos, que é muito importante, né? E também, obviamente, para direcionar, né, o tratamento de acordo com a característica da demanda percebida ali e diagnosticada. O objetivo, então, também dentro desse material que foi produzido, né, que foi publicado aqui nesse livro, né, de saúde mental no esporte de elite, em especial no nosso capítulo, né, de saúde mental no contexto esportivo, foi apresentar, então, essas particularidades, né, que a gente observou no contexto brasileiro. O que a gente fez para acessar mais essas informações? Nós fizemos uma grande pesquisa que participaram 104 psicólogos do esporte e treinadores mentais, através de um roteiro de entrevista que nós utilizamos para explorar os diferentes aspectos da saúde mental nos atletas competitivos no Brasil. Codificamos os dados e essa codificação dessas entrevistas resultou em 8 categorias de análise que eu vou apresentar para vocês aqui, pelo menos alguns pontos principais. Né? Então, os campos qualitativos do roteiro da entrevista permitiram o levantamento também de estratégias adotadas por diferentes profissionais da área nas suas respectivas instituições e com os treinadores, né? Como proposta de trabalho e também como barreiras encontradas para a implementação do trabalho de saúde mental no Brasil. Bom, vamos falar um pouco dos resultados. Quem foram, então, esses 104 participantes, né? A maioria eram mulheres, né? Eu não sei se quando eu passo meu mouse aqui vocês conseguem observar também, acho que sim, né? Então, aqui, ó, estava relativamente equilibrado, mas principalmente mulheres atuando na área, com a formação acadêmica predominantemente na psicologia, né? 76% mulheres, psicólogos, né, que tem mulheres e homens, 53% tinham especialização em psicologia do esporte, 53% também tinham o grau de mestre. Doutorado, a minoria, né, só 27% tinham doutorado, né, dessas pessoas que foram investigadas. E o campo de ação trabalhavam principalmente com atletas e equipes, 82% trabalhavam com os dois. Como é que era o contrato de trabalho? É até interessante, né? Porque acho que deve ter vários estudantes aqui, né? Muitos eram autoempregados, isso é, faziam como autônomos, né? Trabalhavam como autônomos, o que também é muito característica na psicologia. Normalmente você forma, você vai lá montar o seu consultório, né? Então a grande maioria é isso, né? Mas 31% eram contratados pela empresa, ou pela equipe, ou pelo clube, né? Vamos dizer assim. E quem que eram os que contratavam, né? Equipes, clubes e as instituições. Mas 25% eram contratados pelo próprio atleta. Não é difícil também a gente observar, por exemplo, lá no Minas, que apesar da gente ter um setor de psicologia do esporte, nós observamos que muitos atletas também têm um acompanhamento particular, né? Até por condição de o Minas é um clube que tem mais de 1.000 atletas e nós somos só 4 profissionais de psicologia do esporte. Então, não dá para prover um atendimento individual de longo prazo, porque existem outras demandas também. Bom, no campo da prática da psicologia do esporte, nós tínhamos aí principalmente aí o trabalho no campo prático, assim, presencialmente, no local de trabalho, né? E tinha outras formas de trabalhar também, né? Como o atendimento a atletas no próprio consultório, né?
trabalho com pesquisa científica, isso é o campo de trabalho do profissional que foi investigado, né? Então, é legal que 83% dos investigados trabalhavam na prática ali no campo de trabalho. 61% trabalhavam nos consultórios, mais de 40% eram pesquisadores, professores ou consultores, né? Supervisores, né, de outros profissionais, 45%, e supervisores de estudantes também. Então, nós tínhamos uma ampla gama de ações, né, desses profissionais que foram investigados. Principais esportes trabalhados era a maioria com esporte olímpico, 6% com esporte paralímpico e 29% com esportes amadores. 19% trabalhavam com futebol. Então, aqui são as 8 categorias que foram identificadas nessa pesquisa, né? E eu vou falar sobre cada uma delas, pelo menos os pontos de destaque aqui para vocês. Então, a primeira categoria de análise diz respeito ao monitoramento de emoções e comportamentos. Então, tem várias respostas, eu destaquei aqui 4, né? Por exemplo, como que era feito o monitoramento das emoções e comportamentos? Através da observação direta e participação em treinos e competições, com o uso de ferramentas psicométricas e questionários. Então, isso ressalta a importância do profissional não ficar dentro de um consultório, dele ir realmente para a linha de frente aonde as ações estão acontecendo. A família eu destaquei porque é um componente muito importante. Boa parte das situações de vulnerabilidade a gente observa pela precariedade da estrutura família, né? Que muitas vezes não consegue prover o suporte necessário, né? Ou a preparação para que esses atletas, principalmente atletas jovens, enfrentem os desafios da vida, né? E acaba levando para o ambiente de treinamento e competição uma série de disfunções, vamos dizer assim. Reuniões com a equipe multidisciplinar, a gente trabalhava muito dessa forma também, e baseado também nas observações dos treinadores. Por quê? Olha lá no nosso caso, a gente não consegue estar em todos os treinos e competições ali com as equipes. Então, quem fica diariamente com a equipe é o treinador. Então, o treinador é um grande aliado que eu tenho para fazer esse monitoramento. Por quê também? Quando começa a ter algum tipo de problema, normalmente é manifestado através de mudanças comportamentais. E quem melhor do que o treinador que está ali todos os dias com o atleta, né? Então, ele fica muito atento também a variações comportamentais do atleta. A segunda dimensão foram as estratégias de intervenção. O que era utilizado? Bom, eu particularmente gosto muito de trabalhar com a promoção do autoconhecimento, porque às vezes o atleta está em conflito e ele mesmo não percebe, ele percebe quando a situação está muito grave. Conversas periódicas com a equipe e com os atletas, então a gente tem reuniões periódicas, né? Eu, por exemplo, procuro estar com as equipes pelo menos uma vez a cada 15 dias, isso por causa do volume que a gente tem de trabalho, né? O número de equipes que a gente atende. Então, particularmente, eu atendo as equipes de voleibol, de base, de ponta. Então, eu tenho uma semana que eu faço trabalho com feminino, outra semana eu faço trabalho com masculino, de forma tal que, pelo menos a cada 15 dias, eu tenho um momento com as equipes como um todo, fora os atendimentos individuais que somos demandados, né? Uma coisa que ajuda muito como estratégia de intervenção é estabelecimento de metas e objetivos que sejam compatíveis com aquilo que o atleta pode proporcionar naquele momento que ele está vivendo. Por quê? Porque o processo de treinamento visa qualificar e instrumentalizar esse atleta cada vez mais. Significa que uma meta hoje, que possa ser eventualmente um pouco mais difícil de ser alcançado, no decorrer do tempo, com a instrumentalização e treinamento, esse atleta ele vai ficar cada vez mais capaz de lidar com os desafios. Qual que é o problema que a gente enfrenta nisso? Normalmente, alguns atletas, normalmente mais jovens, que têm um comportamento mais de impulsividade, que quer conquistar tudo muito rápido. E tem hora que conquistar tudo muito rápido não dá, e ele se coloca no que eu chamo de zona da frustração, que é caracterizado, por exemplo, por uma meta que tem um nível de complexidade muito alto e os recursos que esse atleta detém ainda não são suficientes. Então, ele quer muito, ele tenta e ele não consegue, gerando, então, sentimentos de frustração.
Bom, desenvolvimento de estratégias de enfrentamento, né, chamadas estratégias de coping, né, é muito importante que a gente faça isso. Porque exatamente por a gente não estar ali acompanhando o atleta diariamente, eu preciso de tentar instrumentalizá-lo para que ele possa lidar com as situações, né? Então, esses foram alguns destaques dessa dimensão. Vamos lá para a terceira dimensão aqui. Vou tomar uma aguinha aqui. A terceira dimensão foi baseada no momento, como que a gente faz a indicação de um acompanhamento da psicologia clínica ou psiquiatria. A gente observou, por exemplo, uma série de desordens, né, que suscita o encaminhamento desse atleta para profissionais específicos. Por exemplo, casos de anorexia, distúrbios de imagem, infelizmente comum em modalidades esportivas que tem o peso como referência, como, por exemplo, os esportes de combate, que o atleta tem que estar dentro de uma categoria de peso. As ginásticas, tradicionalmente, cobram muito que os atletas sejam muito magros, né? Muitas vezes, para além do limite da saúde desse atleta. Teve um atleta, inclusive, que foi consultar uma nutricionista, né, e fez todo o processo de avaliação e detectou que esse atleta, né, através até da própria bioimpedância, já estava ali no limite da assim, de massa gorda que ele podia ter, né? Porque ele também tem que ter, não pode virar pele e osso, né? E a atleta, inclusive de uma modalidade que era da ginástica rítmica, jovem, estava já pesando muito pouco, né? Mas por que que ela apresentava isso? Porque ela não conseguia diminuir mais o peso, porque na medida em que ela treina muito e ela se fortalece, o músculo ele é mais pesado do que a gordura, então não tem mais muito de onde diminuir o peso, porque esse atleta ele tem que ser forte também, né? E aí, o processo de avaliação mostrou exatamente nisso. Olha, não tem mais aonde tirar nesse atleta. Já estava com um percentual de gordura muito baixo. E o treinador ainda exigindo ainda que ele possa diminuir mais ainda o peso. Então, isso acaba levando a casos de anorexia, bulimia, né, nos atletas. Casos de ansiedade e depressão, infelizmente, periodicamente acontece, ataques de pânico, né? Problemas pessoais e familiares e, obviamente, o próprio diagnóstico de depressão e ideação suicida. Isso acaba acontecendo também, né? Barreiras para o trabalho com a saúde mental. O que foram destacados por esses profissionais, né? E eu, em especial, fiz alguns highlights aqui, né? A falta de aceitação por parte do atleta e da família, né? Do trabalho de saúde mental. Ele acha assim, eu não sou doido. Não é que ele é doido, não, mas é que cuidar da saúde mental é algo fundamental, né? E muitas vezes a própria família tem resistência, né? Ou o atleta ele é estigmatizado por um tipo de problema, né? Isso é muito complicado. Isso atletas que já apresentaram problemas de saúde mental, pega, por exemplo, esses atletas que ficaram em destaque, por exemplo, a Simone Biles, na Olimpíada passada foi o Michael Phelps, né? Que teve um destaque muito grande. Michael Phelps, quem não sabe, é um nadador americano, multimedalista, né? Muito bem sucedido, que após os Jogos entrou num quadro de depressão profunda, tá? Então, o estigma de ter passado por um aspecto de adoecimento mental pode marcar o atleta. Então, isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Falta de apoio e resistência de treinadores e supervisores. Olha, a dificuldade. O que acontece muitas vezes que eu observo? O treinador, ele quer trabalhar física, técnica e taticamente e dá muito pouco espaço para o trabalho de treinamento mental. Fora a questão da saúde mental propriamente dita, né? Mas nem o trabalho de treinamento mental, muitas vezes, ele permite, porque ele não entende muito bem como acontece, né? Outra coisa que pode ser resistência, vou voltar a reforçar, é quando profissionais de psicologia que não estão preparados para atuar dentro do esporte têm oportunidade, gera uma expectativa sobre o tipo de trabalho que vai fazer e acaba gerando frustração, porque por mais que ele se esforce, ele ainda não está instrumentalizado para atuar dentro do esporte. Isso é, uma preparação para entrar num campo específico é necessária. Por exemplo, pense em outras áreas de atuação do psicólogo.
psicologia hospitalar, psicologia jurídica, várias outras áreas de atuação, psicologia educacional. Você não faz um aprofundamento? Você não estuda o campo de atuação? Você não se prepara para conhecer o tipo de demanda e como que você vai enfrentar? No esporte não é diferente, gente. Então, se você quer atuar no esporte, faça uma preparação sistematizada, tá bom? Né? Aproveitem os estágios, né? Se vincule a profissionais que têm experiência, para que você possa gradativamente também ser instrumentalizado e poder atuar de forma bem sucedida nessa área de atuação que vocês escolherem, tá? Medo do atleta expor suas fraquezas, muito comum, muito comum. Por exemplo, eu tenho alguns colegas que trabalham em clubes de futebol que falam que a maioria dos atletas preferem buscar um profissional externo ou querem ser atendidos até pelo próprio profissional, mas não dentro do clube, fora do clube, com medo deles ficarem marcados. Que é exatamente o tal do estigma, né? A quinta dimensão, né? Preocupação da instituição com a saúde mental. O que surgiu dentro dessa dimensão? Primeiro, inclusão de psicólogos esportivos nos treinamentos e competições. É muito importante você permitir ou criar esses espaços de ação, né, de participação. Até a própria contratação de profissionais. Observe que num clube de referência igual a gente tem lá no Minas, nós temos 4 profissionais para trabalhar com mais de 1.000 atletas, né? Uma das minhas metas, inclusive, é melhorar essa condição, conseguindo demonstrar a importância do profissional lá na área para que a gente tenha espaço para mais profissionais atuar, tá? Mas eu entendo, não dá para eu simplesmente inchar o número de profissionais se o trabalho não tiver sistematizado. Por isso o trabalho de consultoria que eu estou fazendo lá, né? Para poder sanear a área, para dar efetividade nas ações, e aí sim a gente poder contratar mais profissionais. Monitoramento periódico do estado de saúde mental do atleta. É muito importante que a gente tenha meios de fazer esse tipo de avaliação ou que a gente possa, pelo menos, criar condições para que o atleta se manifeste, né? Presença de um assistente social, como, por exemplo, clubes de futebol, onde você tem normalmente atletas que vêm de fora da cidade, do estado. Por exemplo, lá no Minas também a gente tem muitos atletas nessa condição. Ficam, às vezes, numa situação muito precária, e a ação de um assistente social também é um profissional parceiro muito importante no trabalho da questão da saúde mental. Sistema de monitoramento do declínio da performance esportiva. Mas por que isso é importante para a saúde mental? Primeiro, porque o declínio da performance esportiva é um sintoma de que alguma coisa também não está legal. Porque se esse atleta não tiver lesionado, o que explica o declínio da performance, né? Então, é importante a gente ter esse monitoramento. Disponibilidade profissional de psicologia em todas as categorias, exatamente para a gente não ficar sufocado, como, por exemplo, foi o exemplo do futebol, né? De média de 200 atletas por profissional. A gente está mais ou menos assim também lá no Minas. No centro de treinamento esportivo, que eu sou coordenador da área, a gente tem uma situação bem melhor nesse aspecto. A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que trabalham de forma, inclusive, exclusiva em cada modalidade, né? Mas ele é dentro de uma universidade federal, tem uma outra pegada, né? Então, isso aí abre muito espaço. Inclusive, os profissionais que estão hoje no Minas foram formados lá no Centro de Treinamento Esportivo, fizeram um grande processo de estágio e ainda continuam lá, porque o processo de formação é contínuo, né? Você nunca pode deixar de estar se preparando. Bom, Programa Institucional de Prevenção à Saúde Mental. O que as instituições podem fazer em termos de prevenção? Olha lá, palestras e reuniões sobre o assunto com outros profissionais e conteúdo diverso. Isso é, eu preciso de fazer com que essa informação chegue aos diversos profissionais. Por quê? Cuidar da saúde mental não é responsabilidade apenas do psicólogo, tem que ser uma ação sistêmica de vários profissionais e também é responsabilidade do clube. Conversas com a família, porque dentro do ambiente familiar, a gente consegue detectar também mais precocemente situações de vulnerabilidade. A gente poderia ter ações preventivas. Programas de prevenção de saúde mental. Claro, melhor do que você tratar é você prevenir. A sétima dimensão foi a preocupação dos treinadores
com a saúde emocional. O que surgiu? Uma coisa extremamente importante que os treinadores entendam, né? Qual é a ação desse profissional, né, de psicologia do esporte? Comportamentos e dificuldades, né? Buscando a personalização do trabalho de cada um dos atletas com base no perfil identificado, estabelecendo contato e apoio sistemático ao atleta de acordo com a sua necessidade. Isso é importante que o treinador também consiga perceber essas demandas individuais que o atleta tem. Às vezes ele tem ali um plantel ali de 20, 30 atletas na sessão, treinando, né? Mas ele tem que compreender que os atletas também têm demandas específicas. Eu sei que isso é um grande desafio para o treinador, mas pelo menos sensibilizar a percepção dele, isso a gente pode fazer. Por fim, a última dimensão, né? A dimensão que surgiu foi sugestões para melhorar o trabalho em torno da saúde mental do atleta. Observe aí que diversas sugestões surgiram, eu destaquei algumas. Por exemplo, ampliar a qualificação dos profissionais envolvidos com o assunto. Gente, está muito bem preparado, isso é muito importante, que vocês se preparem bem para atuar. Fornecer conhecimentos básicos da psicologia do esporte para a comissão técnica. Por quê? Porque ele é um grande parceiro, né? Os membros da comissão técnica são parceiros nossos no cuidado do atleta. Então, eu tenho que tentar instrumentalizá-los também, como eu falei, pelo menos para sensibilizar a percepção deles. Elaborar estratégias para enfrentar os transtornos, isso é, eu tenho uma via muito clara de procedimentos que eu vou realizar a partir do momento que o diagnóstico foi configurado. Incluir a família de atletas em programas de saúde mental, por quê? Porque esse atleta ele está lá na família dele também um tempo muito significativo. Então, eu preciso também de instrumentalizar a família para prover situações de melhor qualidade. Por fim, e não menos importante, sensibilizar gestores esportivos sobre a importância do desenvolvimento de programas de saúde mental, tendo um setor de saúde mental com psicólogos e psiquiatras e talvez também fazendo parte, né? Então, esse aqui foi as 8 dimensões. O que a gente pode concluir, então, do estudo que foi efetuado? Né, que o campo da saúde mental no esporte brasileiro, apesar de ter esses avanços observados, ainda tem necessidade de evoluir cada vez mais e sistematizar esse trabalho. Os gestores esportivos têm que estar atentos a esse aspecto e tomar ações mais eficazes. Por quê? Porque, às vezes, o investimento que ele faz em programas de desenvolvimento de saúde mental economiza muito. Se o pensamento do gestor é recurso, né? Um problema que um atleta de alto nível proporciona, às vezes paga o investimento que ele faz. Pega um atleta, por exemplo, de futebol, né, só para ilustrar, que recebe aí 400 mil, 500 mil por mês. Um atleta desse parar 2, 3 meses, 1,5 milhão, você constrói ali e instrumentaliza um setor de saúde mental dentro do clube. Muito bem feito, por sinal. Confederações, federações e clubes devem desenvolver uma política sistemática de cuidados com a saúde mental dos atletas, né? Claro, isso tem que ser parte integrante da política de cuidado, né? Uma coisa mais sistematizada. Autoconsciência por parte dos atletas da necessidade de cuidado com a saúde mental. Isso é, o atleta também tem que entender, né, que ele é ser humano e que ele tem que cuidar dele mesmo, tanto quanto os próprios treinadores, né? E os profissionais de saúde também. Quem cuida de quem cuida é outro ponto importante. Bom, muito ainda mais pode ser discutido aqui só para mostrar, né, os 2 consensos que a gente estabeleceu. Na reunião lá na Dinamarca, a gente estabeleceu esse consenso para melhorar a saúde mental de atletas de alta performance, né? E em 2019, na reunião no Comitê Olímpico Americano, nós desenvolvemos o consenso multissocietário, né, da saúde mental no quadriênio olímpico e paralímpico, tá bom? Ô, gente, é isso. Então, como abordagem inicial, fica aí disponível aí para a gente bater um papo, tá bom? Excelente, Franco. Nossa, eu tenho muito que te agradecer por toda essa exposição que você fez, detalhou muito, não só o que podemos considerar como saúde mental e também o desenvolvimento do trabalho, o que é possível.
fazer, qual que é a sensibilização que a gente precisa, né, colocar nos clubes, nos treinadores, e a união entre o físico e o emocional, tão necessária nessa área. Agora, eu queria ver com vocês, pessoal, quem gostaria de fazer uma pergunta, aqui, pode colocar no chat, pode também, se quiser falar também, fiquem à vontade. Fala, Isabela. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o processo da preparação física. Como que é, assim, as etapas, mais ou menos, como que funciona? Da preparação física ou da preparação mental? Da preparação mental, desculpa. Você quer saber as etapas? Bom, como que é, assim? Bom, eu acho que isso também seria melhor abordado, né, Riviane, naquela outra palestra que eu ia fazer para vocês, para explicar, né, a psicologia do esporte como um todo, né? Mas em linhas gerais, existe uma coisa muito importante que chama-se periodização do trabalho psicológico, porque dentro das equipes esportivas, dentro de uma temporada competitiva, existe no treinamento esportivo o ciclo, né? De uma fase de preparação geral, preparação específica, momento da pré-competição, competição e transição. Então, você tem um ciclo, né, sazonal ali, que ao encerrar uma competição, você faz a transição e começa um novo ciclo de preparação. Por exemplo, no quadriênio olímpico-paralímpico, é uma preparação de 4 anos, não é? É claro que no meio dessa preparação, o atleta tem outras competições intermediárias. E baseado no momento em que esse atleta se encontra, dentro da fase de preparação dele, a preparação físico, técnica e tática, a gente também desenvolve o trabalho da preparação mental desse atleta. Por exemplo, numa fase onde o atleta ele é submetido a grandes cargas de treinamento físico, o que a gente trabalha na psicologia do esporte? Por exemplo, estratégias de psicorregulação e recuperação, né? Para que ele consiga equacionar melhor a carga que ele recebe com esses processos, né? Para ele lidar melhor. Estabelecimento de metas, porque ele está começando uma fase de preparação, então a gente alinha com esse atleta, né? O que ele vai estabelecer como meta de curto, médio e longo prazo, né? São aspectos que a gente desenvolve. E assim por diante ao longo de toda a preparação. Vou deixar mais detalhes como esse aí para aquela futura abordagem que a gente vai fazer, tá? Posteriormente, para explicar melhor o que é o trabalho da psicologia do esporte, tá? Acho que eu não sei bem aqui o perfil das pessoas que estão presentes, eu não sei se é todo mundo aqui da Newton, se estão em períodos variados, né? Aí depois a Riviane pode olhar para a gente ver melhor aqui, tá? Realmente, tem um pessoal aqui que já teve uma experiência, né? Até a Tainá está colocando aqui no chat que ela já vivencia isso no estágio, né? Com atendimento aos atletas e ampliou mais a visão que ela tem. Agora, também temos um outro público aqui, que é o pessoal que está chegando na Newton, né? Tem gente de fora que ainda também não tem, talvez, uma percepção a respeito do que é a psicologia do esporte, do exercício. Aí é um outro panorama, né? Um outro momento. A Letícia, ela está querendo falar. Bora lá, Letícia. Oi, eu queria saber mais como é que a gente faz para entrar nessa área, porque eu vim de transferência de outra faculdade, na Newton, justamente por causa do seu estágio no Minas, porque na minha outra faculdade não tinha estágio e é uma área que eu gosto muito. Meu irmão é atleta da base do Minas, do judô, e eu sou apaixonada pela área, mas eu vejo pouca oportunidade, assim, de tanto de coisa para assistir, palestra para assistir, quanto de matéria na faculdade, e aí eu fico meio perdida, tipo, o que a gente pode fazer para entrar nessa área? Assim? Bom, em termos de verdade. acesso à informação, Letícia, até tem bastante, tá bom? Se você, por exemplo, seguir as diversas redes sociais, vou colocar aqui o meu aqui, ó, @franco_nossi, você vai ver muita coisa que eu faço, tenho do próprio Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, eu não coloquei as mídias sociais no final, normalmente eu coloco um slide para mostrar, né, as mídias sociais. Por exemplo, o Conselho Regional de Psicologia tem hoje um grupo de psicologia do esporte que se reúne uma vez por mês, virtualmente, olha que facilidade, né?
e discute assuntos diversos, né? Eu não sei se eu já passei o contato para a Riviane, depois eu posso passar, que é o Wellington, né, e o Igor, eles estão lá à frente dessa iniciativa, e inclusive foi o ano passado, se eu não me engano, ou acho que foi nesse ano, que teve o quarto encontro mineiro de psicologia do esporte, onde nós tivemos como foco as duas grandes áreas, né? A área de formação, que é o que você está aí perguntando, e a área de intervenção, porque as pessoas, quando falam psicologia do esporte, pensam em alto rendimento, e tem várias outras possibilidades também, tá? Esse é um ponto importante. Quem quer entrar na área? Vamos lá, tentando responder de forma mais consistente a sua pergunta. Primeiro, qualificação, né? Quais são os 3 pilares da competência, né, descritos na literatura? Informação, isso é, ter acesso à informação, conhecimento, mas não basta conhecimento. Você vai na linha de frente, você tem que ter o quê? As habilidades de colocar em prática o que você aprendeu, né? Por isso os estágios supervisionados são importantes. E terceiro, não menos importante, é na realidade fundamental, atitude. O que adianta você saber, ter a habilidade de colocar em prática e não estar disposta a fazer isso, né? Então, é por isso que eu falo que, às vezes, eu nem gosto de ter estágio obrigatório comigo, para te falar a verdade. Porque é uma realidade, óbvio, né, que muitos estudantes querem cumprir a carga horária e ficar livre daquilo ali. Eu odeio isso, gente. Odeio, com todas as forças. Porque, assim, está fazendo eu perder meu tempo, entendeu? E está queimando o seu filme, se você não sabe disso, né? Estou falando assim para todos. Gente, não façam estágio para cumprir hora. Pior coisa que você pode fazer na sua vida, né? Profissionalmente falando. Você está queimando o seu filme para todo mundo, porque você não é uma pessoa, parece assim, cara, você tem certeza, Letícia, que é isso que você quer? Cara, quem quer é intrinsecamente motivado, tá? Tá ávido atrás de possibilidades, experiências, como você está pedindo aí. Então, é péssimo eu ter um estagiário, de estágio obrigatório, eu vejo ali, o cara não é proativo, né? Não se dedica, entendeu? Então, isso é horrível. Inclusive, isso fecha portas para estágio obrigatório. Eu, por exemplo, lá no Centro de Treinamento Esportivo, periodicamente eu abro espaço. E lá a gente tem muito mais espaço do que ainda no Minas. No Minas a gente vai tentar abrir mais. Eu quero exatamente essa iniciativa para a gente ir consolidando, né, a relação para fazer com que as pessoas dentro do clube gostem, confiem e abram mais espaço, né? No CTE a gente tem mais possibilidades. Eu tenho lá quase 30 pessoas atuando, né? Mas eu tenho, obviamente, supervisores. Eu não supervisiono os 30, não tenho nem condição de supervisionar os 30. Eu tenho outros formados que já estão há mais tempo ali comigo, né? Que eu faço supervisor deles, né? Eu faço o acompanhamento desses formados que me ajudam na linha de frente com os que estão lá. Então, a prática do estágio supervisionado de alta qualidade, gente, assim, se dediquem, estudem, fiquem ali tendo todas as oportunidades possíveis, tá? Para que gradativamente você entre aí no mercado de trabalho, tá? É um mercado que tem crescido exatamente pelas necessidades observadas, mas qual que é o problema? Profissionais não habilitados, ou então profissionais que fazem, entre aspas, meio trabalho, né? Tudo bem que a questão da saúde mental é uma demanda significativa que a gente tem e o profissional de psicologia normalmente está habilitado a tratar, beleza. Só que no ambiente do esporte, eles querem também da metade para frente. Eles também querem melhorar a performance deles. Até porque uma performance ruim é deletério à saúde mental, porque ele tenta, ele não consegue, ele não é bem sucedido, né, no âmbito esportivo, da performance, e isso vai acabar o quê? Impactando. Pensa aí você numa área de atuação, se você não é bem sucedida, como é que você se sente? Você se sente bem não sendo bem sucedida? Então, a má performance em qualquer área também não é deletério à saúde mental? Então a gente também precisa ajudar o atleta a ser bem-sucedido nos componentes psicológicos inerentes à performance esportiva. Por isso que eu falo assim, psicologia clínica do esporte, fala-se muito. Eu acho que é importante, mas não é suficiente. Tem que ter o outro lado também, entendeu? Senão você está só ali, ó, só apagando o incêndio. Você não ajuda a conter um dos grandes componentes de adoecimento mental, que é a frustração, mau estabelecimento de metas e assim por diante. Nossa, é um volume enorme de coisas para falar,
Deu uma ideia? Joia. Ótimo. Franco, também, às vezes, tem, principalmente na UFMG, lá no centro de treinamento, tem algumas vagas que são voluntárias. Recentemente, eu até recebi uma. De repente, também é um canal, assim, né, para fazer uma experiência e trabalhar, e também tem abertura a isso, né, Franco? Olha só, eu por enquanto eu não estou cobrando lá, não, entendeu? Porque tem esse programa de supervisão que vocês pagam, né, gente? Tá cheio aí eu vejo aí com muita frequência aí oferecendo supervisão em psicologia do esporte. Só toma cuidado, né, gente, com quem você está fazendo, né? Tá. Olha a formação dessas pessoas, se eles realmente têm, né, consistência naquilo que eles estão oferecendo, ou se é simplesmente aproveitar um nicho de mercado, tá? Então toma cuidado, porque às vezes você vai ser imbuído de uma série de valores que não necessariamente coadunam ali com a demanda da prática, né? Então lá no centro de treinamento, a gente ainda tem esse processo, assim, a gente não cobra, mas também ninguém recebe, por isso é o voluntário, né? Mas está ali para aprender. É voluntário, tá ali para aprender. Olha, e é muito exigente, viu? Porque eu não deixo ser meia bomba ali, não. Ali se quer com vontade. Então, vocês são fortemente estimulados a ter uma. Porque, gente, o estágio, o que é? Uma preparação para o mercado de trabalho. Vamos lá, não sei na Newton com quanto que você passa, com 60, com 70 pontos, né? Não sei, mas pensa aí, você acha que o mercado de trabalho vai deixar você passar com 60 ou com 70? De forma nenhuma, o mercado de trabalho vai te exigir muito. Então, é excelência no que você está fazendo. E não importa se é R$ 1 ou se é R$ 1 milhão que você recebe. É você, é a sua qualidade profissional que está sendo apresentada. Você não sabe quem está observando o seu trabalho? De repente, você está fazendo o trabalho por R$ 1 e tem um outro profissional que fala assim, nossa, eu quero esse profissional comigo aqui. Aí vai te contratar, aí vai te pagar bem. É claro, nós somos profissionais, a gente também precisa de viver, gente. Então, isso também é um outro ponto que as pessoas perguntam, né? Ah, como é que é a remuneração e tudo? Ó, gente, é um processo. Eu estou 30 anos na área, né? Então, não é da noite para o dia. Também não vai demorar 30 anos para você ficar, pra você ter o destaque, né? Mas é muito investimento, Mas é gente. um processo, né? E eu não, obviamente, eu não sobreviveria 30 anos se eu não fosse apaixonado pela área. Mas é isso também que me ajuda a destacar. Eu gosto muito do que eu faço. Então, não tem limite para as coisas. Eu vou fundo naquilo que eu quero fazer. Estou sempre aprofundando. É por isso que eu também sempre tive associado a sociedades de psicologia do esporte, que é meio da gente adquirir conhecimento também. Por exemplo, a ABPEX, né? Deixa eu ver aqui certinho aqui. Acho que é underline ABPEX oficial. Peraí. Associação Brasileira de Psicologia do Esporte e do Exercício. Aqui, ó. Vou colocar aqui o Instagram também. @ABPEX underline oficial, né? Felice, faça parte. Tem acesso à informação específica e sistematizada, não é? Se envolva, entre num conselho diretivo, se envolva dentro de alguma comissão. Hoje você entra, né, ali como associado, daqui a um tempo, à medida que você vai ganhando mais experiência, né, você vai entrar em outro nível de gestão, né? Ó, hoje eu já faço parte, já desde 2013, da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, que é a sociedade mais antiga do mundo, né? Eu sou o quinto brasileiro a fazer parte, né, do conselho diretivo da associação, desde sua fundação, e se der tudo certo, agora em 2021, durante o Congresso Mundial de Psicologia do Esporte, né, que é eleito um novo board, né, eu devo ser o primeiro brasileiro a fazer parte do conselho executivo da sociedade, né? Eu faço muito por quê? Para trazer iniciativas. Como é que eu ia trazer para o Brasil as coisas que eu trago para a América do Sul se eu não tivesse lá dentro para falar, gente, ó, existe a América do Sul, vão lá também. Em 2016, eu realizei um Congresso Internacional de Psicologia do Esporte, eu trouxe o Managing Council todo para participar aqui. Teve um dia inteiro deles de participação.
Por que que isso? Porque uma vez por ano, nós temos o nosso annual meeting, né? O nosso encontro anual. A gente vai para algum lugar do mundo, né? Infelizmente, em 2020, a gente ia fazer na Argentina, estava trazendo também para a América do Sul. Não foi possível, a gente teve que fazer online. E esse ano, que seria a reunião lá em Taiwan, durante o Congresso Mundial, também não foi possível por conta da questão da pandemia. Mas em 2022, se Deus quiser, a gente vai fazer o nosso encontro anual em algum local do mundo. E quando a gente viaja para esse encontro anual, a gente dedica um dia nosso para uma atividade dentro daquele país. Normalmente, a gente estimula que eles organizem um evento, né? Então, por exemplo, em 2016, nós fizemos aqui na UFMG, né? Porque para mim era mais fácil organizar dentro da UFMG, nós fizemos o Congresso Brasileiro e Internacional de Psicologia do Esporte. Então, a gente trouxe profissionais de todo o Brasil para discutir, e um dos dias do congresso foi todo dedicado a um bloco internacional. Também é uma estratégia, porque para mim era mais barato pagar um dia de tradução simultânea do que 3, 4 dias de tradução simultânea, que é muito caro, né? Então a gente fez isso, mas foi ótimo, porque nós tivemos um dia inteiro com todo o Managing Council falando, cada um de sua especialidade, isso ajudou muito. Mas isso é acesso à informação. Não tira a importância do estágio, que é desenvolver as habilidades de colocar em prática, né? O estágio ele é fundamental para isso, gente. Você está sendo supervisionado, né? Não significa que depois do estágio você não vai errar, não, viu, gente? Mas um bom estágio feito com qualidade, melhora muito, né? Você vai ter boas experiências e isso é muito importante. Então, valorizem muito os estágios, independente da área do estágio, mas faça com vontade, gente. Aproveita, porque quando você estiver lá na linha de frente como profissional, se você não tiver feito um bom trabalho, na época do estágio, você pensa assim, nossa, perdi a oportunidade de aprender, agora estou passando sufoco aqui, né? Significa que você não vai passar sufoco, mas vai passar mais se você não aproveitar a qualidade do estágio que você estiver fazendo. Excelente, Franco. Obrigada aí por esse toque e por também nos ajudar a sensibilizar os alunos da importância que a gente tem desde que a gente se compromete com a psicologia. A Lara Duca, ela está aqui falando, é comum receber queixas de atletas que sofrem com body shame por parte da sociedade, no sentido de serem muito magros e pequenos, por exemplo. Você tem algo a dizer sobre isso, Fran? Isso aí é padrões estabelecidos pela sociedade, né? E aí é a questão também de baixa autoestima, né? Autoafirmação, porque a pessoa tem que estar bem do jeito que ela é, gente, entendeu? Existe um estigma, como eu falei para vocês, indo para o lado do esporte, de algumas modalidades esportivas, que é extremamente desejado esse shape slim, né? Extremamente fitness aí, né? Porque os treinadores exigem isso, né? E isso tem um cuidado também, como eu falei, que pode provocar distúrbios de saúde mental no atleta, né? Transtornos de imagem. Então tem que tomar muito cuidado. Mas, gente, basicamente, a pessoa tem que estar feliz com ela mesma, mas só que eu entendo, nós somos bombardeados diariamente com os padrões culturais que são socialmente impostos, né? Então, tem que aprender a lidar bem com isso, né? Eu estou colocando aqui Franco, eu queria até Pode fazer falar. uma pergunta que rola muito, às vezes, no estágio, durante os atendimentos dos atletas, que é a relação com o uso de medicações que interferem, inclusive, em humor, em estados emocionais, né? Como que no esporte isso, como que a gente lida com isso no esporte, por exemplo? Eu não sei nem como que essas substâncias, elas são permitidas e, ao mesmo tempo, que elas vão fazer um equilíbrio emocional, mas elas também podem interferir no desempenho, no próprio rendimento do atleta. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que a gente lida com isso. Vou falar em duas vertentes. Primeiro que alguns psicofármacos são entendidos como doping, né? Dopagem. Então, o Exatamente. atleta não pode fazer uso crônico, sistematizado, senão ele cai no antidoping, né? Tem uma política muito forte de antidoping no mundo, né? Para evitar exatamente esse tipo de problema. Segundo, atletas que passam por, eventualmente, distúrbios comportamentais, que demandam o uso de medicamento,
eles gradativamente eles vão retornando ao ambiente de treinamento. E eu vejo, por exemplo, tem um atleta que está voltando agora, passou infelizmente por uma situação muito difícil, né? Inclusive de ideação suicida, né? De tentativa de autoextermínio. Pessoa, uma atleta muito promissora, mas que sucumbiu às diferentes pressões, tá? E agora ela tem retornado gradativamente, mas você vê na fisionomia, ainda que ela está meio aquela letargia, tudo isso afeta, obviamente, o desempenho dela. Então, por isso que é importante trabalhar em conjunto com a comissão técnica, para você fazer um acolhimento dentro do ambiente de treinamento, conversar bastante com o atleta, estabelecer metas gradativas, desempenho. Às vezes ela não vai participar do treinamento do tempo inteiro do treinamento, vai participar só de uma parte, né? Vai tendo uma promoção de um retorno gradual, até para a pessoa também não se frustrar, né, na própria prática esportiva, né? Então, esses são algumas pontuar um pouco sobre isso aí é importante, tá, gente? Porque às vezes o atleta está lesionado, e ele tem que fazer, por exemplo, uso de algum medicamento para ajudar na parte de reabilitação dele. Isso pode provocar, né, gente? Os remédios, eles têm efeitos colaterais aí, ó. Vocês não podem dirigir, né? Aí você vai para uma prática esportiva. Se for uma modalidade tipo a ginástica, que envolve saltos, por exemplo, né, igual no caso da Simone Biles aí, ela estava lá acometida pelo aquele fenômeno lá do tal dos twists, né? Que é um estado confusional que a pessoa perde um pouco da percepção, né, do corpo, né? Imagina você fazendo um salto, você não tem noção se você está de cabeça para cima ou para baixo. Você pode machucar gravemente, né? Então tem que ter um acompanhamento, né, médico também aí, ou psiquiátrico, né, em função dos psicofármacos. Eu falo isso, Fran, também porque no curso de psicologia, a disciplina de psicofármaco, ela vai e volta, né? Ela, assim, entra na grade e sai. E hoje a gente vê uma demanda enorme de tratamentos e tem aparecido muito no esporte, nos estágios mesmo, quando a gente está ali conversando, aparece bastante. A gente tem que saber qual que é a interferência dessa medicação e o que é possível também. Agora você está me falando, às vezes até o atleta sai um pouquinho para ir retornando gradativamente, conseguir fazer um tratamento adequado. Olha só, interessante isso. Não, com certeza. E outra coisa, se não tem a disciplina, faz como isolado em outra faculdade, Eu também concordo. depois aproveita o crédito, entendeu? E se não tiver crédito para aproveitar, gente, problema. É importante para você como profissional, ó, entendeu? Você que tem que conhecer, ué. Eu tô falando porque eu sou professor universitário, eu sei que mexer numa grade é uma coisa complicada, né? Ainda mais nas particulares, que às vezes vem uns caixotinhos já montados ali, você tem que fazer. Acontece isso, né? Eu acho até muito legal quando você tem uma carga horária de optativas, né? Que pelo menos é uma maneira de minimizar. Igual, por exemplo, não tem psicologia do esporte, tem, Riviane? Não, a disciplina não. Não tem, então faz lá na Federal comigo, pode fazer em outros locais também que tenha oferta de disciplina, né? Acho que a Clara, que eu estou vendo aqui, não sei se é a Clara que está comigo lá no negócio, fazendo a disciplina, né? É a Clara. Então, ela está fazendo a disciplina lá da noite, lá comigo, Psicologia do Esporte 1, entendeu? Ó, no semestre que vem, eu vou ofertar uma disciplina. Estou ofertando agora, vou repetir, né? Psicologia do Esporte, ferramentas de diagnóstico e monitoramento 1, que são ferramentas voltadas para o atleta. Depois vai ter a 2, que é para o treinador, e a 3, que é para a área de saúde e fitness, né? Mas eu estou construindo, eu queria colocar a 2 esse semestre, mas eu não consegui, porque eu não tive tempo de sistematizar, e a saúde mental nossa também é importante. Então, eu não vou me colocar mais sob pressão. Então, eu repito a disciplina número 1, até porque ela tem um número de vagas muito pequeno, muito restrito, e no outro semestre eu ofereço a 2, a 3, depois volto para 1 de novo. Tem a disciplina da pós-graduação, né, que é Psicologia do Esporte, Aspectos Comportamentais, que eu ofereço. Também quero oferecer e sistematizar aspectos cognitivos, aspectos sociais dentro do esporte, né? Quer dizer, gente, hoje eu dou 4 disciplinas de Psicologia do Esporte diferentes. Não é só Psicologia do Esporte, tem 4 abordagens diferentes. Então, é um campo amplo, Legal. só eu, entendeu? Lá na Ah, Fafiche, eu ofereço, né, no curso de psicologia, como optativa. Eles também não têm a disciplina obrigatória de psicologia do esporte, né? Porque falar, mas se tiver psicologia do esporte, tem que ter psicologia X, psicologia Y, tal, né? Então, não dá para oferecer todas. Então, oferece como optativa. Eu, assim, uma vez por ano, né, semestre sim, semestre não, eu ofereço a disciplina como optativa.
É até legal vocês fazerem essa, porque lá eu ofereço uma carga da parte de treinamento esportivo dentro da disciplina de psicologia do esporte. Eu não ofereço parte de treinamento esportivo nas disciplinas que eu ofereço na educação física, porque lá tem disciplina de treinamento esportivo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que estão fazendo estágio comigo lá no CTE, que são estudantes de psicologia, e já estão fazendo créditos também na educação física, e uma série de disciplinas, porque querem fazer uma segunda formação. Porque sabe, gosta da área de psicologia do esporte e sabe da importância da formação na educação física. Porque não é só treinamento, gente. Se você assistir os vídeos, por exemplo, lá do CRP, do Encontro Mineiro de Psicologia do Esporte, está disponível lá no YouTube, né? Você coloca lá no YouTube CRPMG, você vai ver lá os vídeos do EMP, né? Do Encontro Mineiro. Você vai ver a psicologia do esporte em várias facetas ali, não apenas no esporte competitivo, né? Então, lá na educação física, você vai ver, né, projeto social, você vai ver lazer, você vai ver saúde, fitness, você vai ver um tanto de coisas que, ao agregar com o conhecimento da psicologia, vai te instrumentalizar muito bem, né? Aí eu escuto alguns psicólogos falando assim, a psicologia do esporte se basta por si só. Desculpa, a psicologia se basta por si só. Depende do que você quer trabalhar, ué. Entendeu? Eu não sei se isso é uma crença muito forte ou se é preguiça da pessoa estudar, né? Porque eu fui fazer uma segunda graduação, eu já tinha mais de 40 anos, já era doutor, e fiquei lá mais 5 anos, lá estudando na graduação. Gente, não perco nada, só agrega na minha formação e na minha prática profissional. E abre meu campo, né? Porque, por exemplo, eu fui fazer a psicologia. Claro que eu tinha interesse na psicologia do esporte, né? Mas abriu uma série de outras possibilidades quando eu fiz uma segunda graduação. Sem falar que quando você faz uma segunda graduação, você faz com outro nível, né, gente? Ninguém vai fazer segunda. A gente estou com muito tempo à toa. Vou fazer uma segunda graduação de qualquer coisa. Não, você vai porque você tem interesse numa área. E aí, obviamente, você não tem o mesmo tempo de dedicação que você tinha na primeira graduação, mas você tem qualidade e eficiência do uso do seu tempo. Então, você é muito produtivo, né? Excelente. Até perguntaram aqui a respeito das disciplinas, né? Existem várias, né, faculdades que elas mostram, né, às vezes até em sites aparecem, né, as vagas disponíveis para a realização de disciplinas isoladas, como o Franco estava falando, a Clara fazendo lá com o Franco, por exemplo. Então, assim, tem espaço, né? A gente precisa olhar, saber quando que quando que faz a matrícula. É isso mesmo. Isso mesmo, tem que garimpar. Por exemplo, a UFMG, ela está com um calendário meio bagunçado, né? Por exemplo, a gente está acabando o primeiro semestre de 2021. Vocês já estão no segundo, né? Então, nós estamos no primeiro. Então, o nosso segundo semestre vai começar dia 13 de outubro. E semanas antes, você tem a possibilidade de requerer matrícula em disciplina isolada. Tá? Depois é só entrar no site lá ou da Escola de Educação Física ou da Psicologia, né, que tem o processo. Na realidade, isso é uma coisa padronizada na universidade como um todo. O período abertura do período de matrícula em disciplinas isoladas. Então, você tem todo um processo que você faz, aí vocês podem conversar com a Clara, que está aí, depois vocês chamam ela aí no privado, que ela fez todo o passo a passo, então ela está ligada, né, Clara? Assim, de o que tem que fazer, né? Quase que deu errado, né? Quase deu errado. Mas conseguimos reverter. Mas aprendeu, né? Se precisar fazer de novo, você não erra, não, né? Dessa vez não. Já tô até de olho em algumas. Legal. Vai dar tudo certo. De novo. E o legal, assim, quem, por exemplo, está aí fechando o curso, está no 9º, no 10º período, fazendo uma isolada, já se prepara para uma especialização, ou até um mestrado, já começa a ficar de olho nisso também. Na UFMG mesmo, alguns departamentos, né, a gente costuma fazer, por exemplo, uma isolada para conhecer mesmo, para fazer um networking ali, para conhecer professores, conhecer colegas, e aí já encaminha, né, já constrói, inclusive, aí uma carreira, já vai olhando, fazendo uma pós-graduação,
Por exemplo, o Franco estava falando, né, tem ali na educação física, tem na própria Fafiche, onde está o curso de psicologia. Lá na biologia também tem, porque tem o programa de neurociências, então eles têm muitas disciplinas de psicofármaco, lá, já que a gente tocou nesse ponto, né? Aqui. Na farmácia também deve ter. Isso, eu sei, porque lá na pós-graduação de neurociências tem, eu lembro que tinha, e eles fazem algumas vagas, colocam algumas vagas para isolada também. Então, dá uma olhadinha que vocês encontram, tem, igual o Franco falou, tem que garimpar, olhar sites, outras faculdades também devem ter, e a gente garimpa e vai encontrando, saber direitinho só o período, que é o período de inscrição, que às vezes tem que ficar ligados aí, porque passa rápido, por exemplo. Mais alguma pergunta, gente? Aproveitar esse momento. Deixa eu dar um toque também. Deixa eu dar um toque também, porque durante o Encontro Mineiro, eu estimulei que o CRP fizesse uma consulta aos cursos de graduação de psicologia. São mais de 100 cursos de psicologia em Minas Gerais, tá bom? E a gente queria saber como é que era a psicologia do esporte nesses cursos. Infelizmente, só 54 cursos responderam, tá? A pesquisa. E alguns falaram que não querem nem receber informação sobre psicologia do esporte. Particularmente, eu acho um erro, porque, por exemplo, a Newton pode não ter a disciplina de psicologia do esporte, mas ela pode divulgar para os alunos essa área. É uma área de atuação profissional. Então, pode dar ciência aos estudantes da movimentação dessa área. Mas, ok. O que a gente